Tecnologias. Estamos ao vivo. Deixa eu checar aqui na nossa página se está tudo ok, se está girando lá. Já estamos ao vivo. Horário nobre, hein? Horário no melhor horário que tem. Aqui, ó. Estamos lá. Deixa o pessoal, esperar um pouquinho o pessoal entrar. Aí a gente começa aqui, dá uns 2 minutinhos. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Esse horário das 7h30, não porque hoje agora estamos nesse momento, mas de fato das 7 até as 8 virou horário nobre no mundo, até por conta do fuso horário para os outros países, né? As coletivas, por conta do Covid e tudo mais. Isso mantém para você, sempre foi, ou agora que você tem colocado nesse horário? Olha, curiosamente, nesse momento a gente está tentando descobrir isso, porque virou até um certo meme. A história às 20 horas a gente entra ao vivo. Já virou um meme nas redes sociais, né? Então é um pouco congestionado. Às 19 horas, que é o que a gente está fazendo agora, em teoria é um pouco menos congestionado. Mas eu entrei semana passada numa live pelo Super Cinema às 15 horas e explodiu a audiência. Uau. Foi assim, 4 vezes mais do que o que a gente tem normalmente. Okay. Porque por acaso eu comecei a fazer lives no Super Cinema a partir de dezembro, né? Porque eu tive que colocar um pouco mais a minha cara, porque o Ale, meu sócio, que é um dos fundadores do Super Cinema também, ele tem um contrato muito pesado com uma instituição financeira e ele não pode aparecer muito. Né? Ele tem horários limitados, porque mais a imagem e o conhecimento dele estão voltados para essa instituição. Então eu tive que aprender a aparecer um pouco mais, né? Porque eu sou produtor, eu sempre fui de bastidores, né? Mas tanto aqui quanto na Unip, eu tive que assumir mais matérias, né? Então o pessoal já começou a entrar aqui. Olha, a Gleice lá do Litoral, amiga nossa também, Camila Alves, meu xará Eduardo Gonçalves, André Dutra, Marx. Então, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ter uma live aqui com um cara que tá dando até tremedeira de falar com ele aqui, porque só nos 15 minutos antes da live que a gente já papeou, eu já vi que eu não entendo nada de coisa nenhuma e o cara tava me dando um banho de conhecimento aqui. Né? Herbert Mota, né? Ele é um conector de business, conector de negócios, com foco no entretenimento. Tá certo, Herbert? Isso, mais ou menos? Posso falar isso? Falado. Então eu vou falar para vocês a listinha de alguns clientes do Herbert. Anderson Silva, Ronaldo Nazário, né, que era dono da Nine, da agência de marketing esportivo, Nacena Studios, a Cal 911, que é a agência de entretenimento, que você é sócio, né, também, Herbert, da Cal. Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Luiz Posse, Olivier Anquier, Neymar, quem é mesmo? É um jogador de futebol que tem aí, né? Que está em começo de carreira. Menininho. Neymar, Sabrina Sato, que Sabrina Sato é um fenômeno de sucesso, né? O salto quântico que ela deu do zero ao estrelato, né? Wagner Moura, Jay-Z. Quando ele me falou do Jay-Z, eu falei, bom, acho que eu só vou falar Jay-Z e não preciso falar mais ninguém, né? Isso, mas eu vou falar. Lázaro Ramos é melhor. Vamos ver, eu acho que o Jay-Z ainda tem uns zeros a mais na conta. Não que isso seja valor para tudo, mas tem uns zeros a mais, né, na conta. Vou continuar a lista aqui com Amy James, Fernando Alonso, Seu Jorge, Pelé, Vicky Muniz, Daniel Zuckerman e Alex Atala. E com a gente também aqui a Carol, diretora da Full Sail University aqui no Brasil. A Full Sail, eu tenho o prazer e orgulho de ser embaixador da Full Sail da área de filme aqui no Brasil. E a Full Sail eu tenho para mim, e é o que eu ouço no mercado, que é a maior e a melhor faculdade de cinema do mundo. Fica em Orlando, na Flórida, né? Carol, quer dar o seu boa noite pro pessoal? Boa noite, pessoal. Boa noite, Herbert, Edu. Obrigada, Edu, por estar fazendo junto com a gente essa conversa. A Full Sail está há 40 anos no mercado, né? Eu sou diretora da Full Sail aqui no Brasil
E a ideia da gente poder se conectar, a gente começa hoje, e a ideia é fazer todos os dias às 7 horas da noite uma conversa de meia hora. A gente sabe que a maior parte dos seguidores, tanto da página da Super Cinema, como da página da Full Sail, são profissionais liberais, são pessoas que estão no mercado do entretenimento, e esse mercado é um mercado que a gente está vendo ser impactado por esse momento estranho que a gente está vivendo, esse momento novo, que está nos forçando a aprender e conhecer novos cenários, né? O que a gente faz num mundo em que você forçadamente só tem acesso digital, que é o que está acontecendo no momento de hoje. Então, a ideia é a gente poder trazer uma perspectiva mais positiva disso, né? Porque acho que a grande diferença é que quando você enxerga um acontecimento como um problema, como uma pedra no sapato, fica difícil você ter uma atitude positiva. Quando você enxerga como uma possibilidade de mudar e de crescer, daí a sua cabeça te permite avançar. E o nosso primeiro convidado é o Herbert, que é um parceirão da Full Sail. Tem uma história tão grande e tão rica como a nossa com o Edu, né? De fazer vários eventos, fazer palestra, de ser... O Edu e o Herbert, para mim, estão ali tão juntinhos, de experiência nos mercados que eles representam, de respeito, de conhecimento do mercado brasileiro nas áreas em que eles atuam e de ética, né? De ética profissional, ética de trabalho. Então, a ideia é a gente hoje aprender um pouquinho com o Herbert de oportunidades dentro desse cenário de Covid-19, com essa visão mais positiva, mais aberta, mais de alavancar negócios. Obrigado, Carol. Herbert. Diga. Covid-19, business, entretenimento. Com você. Olha, a primeira coisa que eu acho válida, o nosso querido professor Covid, ele traz uma oportunidade para a gente se reinventar. E, às vezes, a reinvenção só é feita de duas maneiras, né? E aí eu vou usar 2 exemplos muito claros. Imagina que você está seguindo numa puta velocidade, bateu o carro, alguém bateu no seu carro. E aí você teve que parar. Você não tem culpa, você está fazendo tudo certo, mas deu ruim. E quando dá ruim, é onde a gente para. Em alguns casos não tão plausíveis, vem aqueles 5 segundos do filme da vida e você repensa 1000 coisas que nós podemos chamar até de trauma. E a melhor maneira de tratar isso num momento como esse é a reflexão própria, é você entender que, primeiro, você não teve culpa, segundo, acidentes acontecem, a vida é feita de acidentes, bom assim, inclusive, e terceiro, que nós somos seres mutantes, onde quanto mais nós entendemos e buscarmos conhecimento do desconhecido, mais a gente melhora, mais a gente consegue acreditar na possibilidade ainda inexistente, e com isso a criatividade aflora. E na área do audiovisual, na área da produção de eventos, na área da produção de show, na área artística, seja ela uma celebridade, um artista plástico, ou um ator, ou um cantor, a criatividade é a única moeda, é o único fator que vai te diferenciar no mercado. Então, numa hora que está todo mundo no flat, quem melhor criar, quem melhor buscar conhecimento, quem melhor aprender com isso, já temos, o melhor a fazer é aprender e, obviamente, aproveitar a maneira mais clara e objetiva de fazer o melhor com o tempo, que é o único luxo nesse mundo da vida, é ter tempo. Então, agora que a gente tem um pouco mais de tempo, eu tô há 21 dias sem sair de casa. Para não falar que não saí de casa, entrei no meu carro fechado, desci no supermercado, comprei meia dúzia de 3 ou 4 coisas, voltei e coloquei também não estoquei nada. Você está falando de a gente aproveitar o nosso tempo e aprender algo, né? E como você vê a gente suprir a necessidade de faturamento, né? Se não vai conseguir fazer isso agora, porque está tudo travado, preparar para quando destravar, né? O que você está aconselhando para as celebridades que você dá consultoria e que, creio, estejam cumprindo aí a sua parte do resguardo aí dessa doença que chegou para dar uma chacoalhada na gente? O que você recomenda? Reajuste, cara. Assim, a gente vem há um tempo já, no mundo inteiro, não é só no Brasil, por conta da internet, que foi aquele caminhão que chegou e falou, agora pode tudo, todos podem, todos chegam, o sucesso do TikTok, que é um aplicativo de ontem, né? E aí você tem
todo mundo que está na área audiovisual e criativa, fazendo, criando, lançando. E cada vez mais que a gente propõe isso para o consumidor, em uma outra cadeia, nós somos esses consumidores, tudo que for demais é ruim. Até a água, né? Se a gente beber água demais, a gente morre afogado. Então, o cuidado que eu acho que cabe nesse momento para quem é da área do audiovisual é entender o seu próprio valor. Talvez seja um bom momento para você entender assim, eu estou fazendo 10 shows, mas não está fechando a conta. Ou eu estou fazendo 500 posts e não está fechando a conta. E qual é essa conta? É a conta de quanto custa o seu trabalho, quanto custa o seu tempo, homem, mulher, hora trabalho, quanto custa o valor da sua obra. E como a gente sabe que na área criativa o público e o povo é que determina o sucesso, né? Quando alcance, quando bilheteria, na área do cinema, por exemplo, é um ótimo exemplo disso. O que eu quero dizer é que, embora seja relativo o tamanho do seu sucesso ou o valor do quanto você cobra, é um ótimo momento para você reorganizar. Aquela história de tipo, eu não estou conseguindo parar, eu preciso organizar, faz isso agora. É um ótimo momento para você entender se você está fazendo do jeito certo, com a carreira certa, com as pessoas certas. Às vezes o seu network está errado, às vezes o seu preço de cobrança está errado. Aproveita agora, que parou. E aí quando voltar, fala, pô, mas agora está mais caro, ou agora está diferente, ou agora... É a hora. Agora é a hora de você se reconstruir e aproveitar que está parado. Porque é difícil de se mexer quando você consegue estabilizar um pensamento. Herbert, e assim, eu dou aula na pós-graduação em direção audiovisual da Unip, né? Sou coordenador lá do curso e eu tenho 50 e poucos alunos lá na sala. E eu tenho alunos que fazem exclusivamente casamento, alunos que fazem exclusivamente drone, né? Essa quarentena que limita, por exemplo, eu tenho mais de um aluno que faz exclusivamente casamento. Bom, desnecessário dizer que faz um mês que simplesmente ninguém casa. Ninguém casa publicamente mais no Brasil, né? Zerou para ele, né? Dois alunos meus que mexem com drone, eles ainda estão fazendo algumas coisas, porque eles fazem muita fotografia aérea, né, parte de imóveis, então eles não estão em lugares aglomerados, como, por exemplo, um casamento, né? Aí veio a pandemia, né? Será que o mindset das pessoas agora vai fazer com que elas procurem algo? Será que isso vai ser uma vacina contra... tentar ser um pouco mais claro. Pense o meu aluno que faz casamento. Ele fala, puxa, eu preciso me especializar em alguma coisa ou ter alguma outra carta na manga de jobs, porque se vier uma outra coisa dessa lá da China, eu vou ter que parar de novo. Boa. Você acha que isso vai acontecer? Eu acho que deve acontecer, acho que sim. Porque a gente só aprende quando a gente é confrontado. Todos nós estamos sendo confrontados. Acho que nunca na história do Brasil, cara, a gente teve uma oportunidade como essa. Eu falo oportunidade porque realmente é para isso mesmo. Somos novos ainda. Tem muita coisa pela frente, né? Se a gente tiver um ano parado, eu tenho ainda 40 anos para produzir e fazer 1000 coisas. A gente tem que entender melhor esse prazo de vida que a gente fica dando. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida porque agora está acabando? Não. A vida está aí, mantém a vida saudável, cabeça boa no lugar, né? Preservando as possibilidades, exceto quando é um acidente fatal, obviamente, mas tem tempo. Então, exatamente esse choque faz a gente pensar melhor. Eu, por exemplo, hoje tenho investimento na área de tecnologia. E não é porque eu entendo de tecnologia, muito pelo contrário, eu sou muito ruim de tecnologia. Mas eu fui convidado com um projeto de uma plataforma que, inclusive, ainda não foi lançada nacionalmente e mundialmente, que a expansão dela está prevista para o próximo ano para mais de 35 países. E é uma coisa que não era para acontecer na minha vida, ela só aconteceu porque eu investi, e aí eu estou falando de uma pessoa que é conectora, em algo que é totalmente fora, vamos dizer assim, daquilo que eu tenho melhor habilidade. Mas eu fui reconhecido como alguém possível para uma categoria, então o profissional que faz casamento, ele também pode ser uma pessoa que saiba mexer com qualquer coisa administrativa na área, e isso traz para ele outras oportunidades. Então esse choque, sim, é bom para a gente acordar e entender melhor planejamento. A gente tem que se planejar cada vez melhor, a gente tem que saber preparar melhor as nossas oportunidades, e quando tiver condição, seja de locomoção,
de tempo ou até de dinheiro, investir em novas possibilidades. Eu conheço a Fullsail, ela é uma nova relação comigo. Eu não conheço a Fullsail há 10 anos. Entende? Então, acho que, sim, para esse profissional que hoje está parado, estagnado, acorda. Você tem a oportunidade agora de entender diferente e fazer diferente. Porque essa é a regra da vida. Eu queria aproveitar isso, Herbert, que eu acho que uma das coisas mais bacanas da tua história é que você é um cara que você se fez, né? Você tem um início, um começo de trajetória muito diferente do ponto que você está hoje. E uma das coisas que mais marcaram em todas as palestras que a gente fez foi, eu gosto do teu termo de self-made mano, né? Que acho que ilustra muito a tua carreira. Que é essa sua reinvenção, e acho que isso passa muito também por autoconhecimento, né? E tudo isso que você está me falando também me remete a que quando você está trabalhando para um terceiro, quando você não tem uma identificação muito forte do que você, como profissional, que você é uma marca, e que você tem que saber claramente o que é, e daí comunicar o que é, né? O que é essa sua marca? Talvez nesse momento quem não tem isso fique realmente meio cego, assim, né? De para onde eu vou tirar o meu chão, mas teu chão é você, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouco dessa sua invenção, dessa história do da sua autoinvenção, né? Da história do self. Da sua trajetória aí, dá uma palha aí pra gente. Depois fala do livro. Ela é muito extensa, né? Eu sou muito de resenha, muito de bate-papo, tanto que eu decidi, inclusive, lançar um livro por isso, e por que um livro e não um blog ou qualquer outra coisa que seria até mais fácil, é porque a vida leva tempo, né? E tempo a gente tem que cuidar dele, tem que estar ali com ele de fato. Eu acho que ser self-made man, para mim, é o seguinte: eu não tinha nada e muita gente não tem nada, e não estou aqui dizendo que quem tem menos ou quem tem mais, vantagem ou não vantagem. Cara, você está na vida, se vira. Se vira. Isso é para qualquer um. O mundo animal é assim. Temos condição de importância de maior. Tem que se fazer. É muito mais importante você construir a sua história, construir a sua verdade, do que você viver a história dos outros. Por isso que seguir muita gente na internet, passar o tempo inteiro vendo filme e história dos outros, a pergunta que a gente tem que fazer é: cadê a sua história? Cadê o seu protagonismo? Cadê o seu momento? E eu vejo muita gente gastando todo o tempo do mundo. Vamos supor que a sua hora custe R$20 e você gasta 10 horas por dia vendo tudo dos outros e zero seu. Se você somar isso ao decorrer de 10 anos, é uma baita de uma grana que você não vai ter nem para aposentadoria, quanto menos para a sua capacitação intelectual. E aí buscar conhecimento foi um segundo passo que eu tive, conhecer pessoas, a oportunidade só procura quem está em movimento, conseguir com isso gerar um network absurdo pelo mundo inteiro, a ponto de gerar negócios com nomes, e aí eu falando agora da minha área, que o mundo fala: meu Deus, eu queria bater uma foto com o Obama. Eu fui convidado para a posse do Obama, não preciso bater foto com o Obama. Mas o meu ponto não é a importância da fama, do famoso que almoça na minha casa ou eu na casa dele. É a importância de eu saber quem eu sou, aonde eu estou. E isso, para mim, é fundamental, porque aí o lado humano, embora o cara da periferia que chegou onde chegou, volta para a humanidade, volta para a sua essência. E se você não tiver essência, cara, você não consegue nem namorada, você não consegue nem casamento, nem trabalho, nem investimento, nem sequer um like. Porque cópia, todo mundo vai ser um dia de alguém. Agora, originalidade envolve tempo, dedicação, persistência e esforço próprio. E aí, cada um com seu cada um. E, aliás, quanto menos eu parar para pensar que sou eu que construo, mais eu consigo. E quanto mais eu ficar pensando aquele que tem que eu não tenho, aquilo que me foi tirado, aquilo que me foi levado, queridão, a vida está passando. E você está aí só pensando e não está realmente organizando. Porque o mundo não é dos bonzinhos. Eu não estou dizendo que você tem que fazer o mal. Mas você tem que colocar para você um esforço de melhorar, de ser melhor para você mesmo. E não para as pessoas, para agradar. É óbvio que você vai colocar roupa bonita para dar uma entrevista como eu estou fazendo hoje. Mas eu não vou querer criar uma live com uma biblioteca atrás para me provar intelectual. Não. Tá. Boa. Herbert, sem dizer o nome do seu cliente, você pode nos dizer nos contar um case de algum famoso,
qual foi a busca que esse cliente do entretenimento teve com você e que solução você deu para essa necessidade dele? Se você puder falar o nome, você fala. Não, eu acho que não tem nem problema, até porque uma das coisas mais importantes, eu consigo ter sucesso no meu trabalho porque eu não tento mudar a celebridade ou o cliente. Eu tento entender o que ele precisa e o que ele é, e aí eu vejo se eu posso somar com tudo isso e, obviamente, criar uma história interessante. Vou dar 2 exemplos. O lançamento do Spotify no Brasil. Quando eu fui convidado por uma agência de publicidade para fazer o lançamento do Spotify no Brasil, isso acho que foi em 2016, eles tinham uma ideia. Eu amplifiquei essa ideia. Então, eu não mudei nada, eu não fiquei o criativo de nada. Eu só apenas trouxe a minha expertise, que foi, a campanha era músicas que marcam a vida, né? E aí as pessoas tinham que fazer tatuagem no seu corpo. E aí, nessa hora, eu construí um valor para que, para a celebridade ir aceitar uma tatuagem e num preço bom, porque existia um valor de orçamento da campanha, teria que ser tatuadores famosos e muito bons, que ninguém vai ceder o corpo para uma tatuagem mal feita. Por outro lado, para o Spotify, teria que ser pessoas famosas e interessantes. E aí, não só eu pensei no tatuador bom, mas no tatuador que tem o entretenimento junto. Foi onde eu conheci e busquei o Amy James, que é um famoso tatuador americano, dos programas New York, Miami Ink, tudo mais e tal. E esse programa passava, as brasileiras conheciam essa celebridade internacional e também profissional da área de tatuagem. Conclusão, fui para o Amy James e falei, olha, eu tenho um mercado brasileiro gigante que te adora e te ama, eu não tenho um tufos de dinheiro para te pagar, mas eu tenho uma oportunidade, valor de marca. O seu, com o Spotify, que é um valor bacana de marca, com lançamento no Brasil, com várias grandes celebridades, que automaticamente vai te dar visibilidade. Então, foi uma troca em comum acordo nessas frentes. Essa é a articulação e este é o case e a maneira como eu trabalho. Aí eu dei um exemplo do Spotify, poderia ter vários outros, porque eu peguei uma marca, plataforma, inclusive digital, que trabalha com música, conteúdo. Celebridade, que, ao mesmo tempo que queria ter uma relação com o Spotify e vice-versa, também pensou no Amy James e outros tatuadores que eu trouxe para o Brasil para participar desse projeto, então tem um benefício de levar isso para casa, e o próprio tatuador ou os artistas internacionais que tiveram a oportunidade de abrir mercado no Brasil. É essa articulação. Esse é um exemplo com 3 frentes, celebridade, marca e um artista internacional, e aí eu poderia contar várias histórias, como com Alex Atala, com Jay-Z, com Lázaro Ramos, com Anderson Silva, que é um dos cases mais conhecidos da minha história, que eu fiz a marca Anderson Silva também usando esse mesmo valor de estratégia, como, por exemplo, colocar o Anderson Silva para dançar com Marisa Monte. Do Anderson Silva, a partir de que momento da carreira dele você entrou com a consultoria? Porque eu também estou imaginando o valor, a complexidade desse network que você tem. Né? Isso é uma coisa dos sonhos, né? Para quem trabalha com business, né? Você ter o network e ter credibilidade. Porque aqui eu vou contar um caso muito, muito rápido. Quando eu tinha um escritório lá na Berrini, tinha uma pessoa que trabalhava para mim lá, não era exatamente funcionário, ele não tinha uma relação de ele trabalhava para mim, fazia as coisas que eu solicitava que ele fizesse, mas ele não era meu funcionário. E o nome dele é Fernando, e ele tem um sobrenome que é, digamos assim, da família mais famosa e que nos antigamente mais rica do Brasil. Né? Tá. Então, eu precisava falar com alguém, e ele fala, putz, você precisa falar com o presidente do banco tal? Peraí. Ele passava a mão no telefone, ligava pro cara, o cara, pô, Fernando, como é que você tá? Pô, que legal, cara, temos que jogar tênis junto. Aí ele falava pro pessoal, eu queria levar uma pessoa que trabalha aí comigo para falar com você de um projeto. O cara, Fernando, não vamos falar de negócio não, vai. Não vamos falar de negócio. Então, assim, ele tinha um network, mas o network dele para business era 0. Porque ele era um cara muito legal, um cara muito bacana. Faz muitos anos que eu não o vejo, mas é um cara muito agradável, assim, sorridente. Mas ele, entre no network dele, tido como louco, então não gerava negócios, né? E a gente precisa gerar negócio. Então, esse seu networking monstro aí, depois você puder dar uma palhinha de como se monta isso, assim. Eu sei que não temos aí mais 15 minutos de live, não vai dar. Então, a primeira pergunta foi, você viu que tem um abraço aí do Peter Gaib para você, né? Hello, Herbert, greetings from Austin, Texas.
Opa, que massa! Peter Guide. Olha só, vou te dar um exemplo super importante, cara, que isso, para quem trabalha em bastidor, para quem lida com negócio, a questão é, você tem que buscar resultados, você não tem que buscar flores e pantufas. Não estou dizendo que não é gostoso você estourar um champanhe, mas um exemplo claro disso. Para que eu tenha credibilidade com personalidades públicas, inclusive, e algumas pessoas de negócio, de business bilionárias, e até mesmo com pessoas do crime, se for assim dizer, existe uma coisa que chama-se reconhecimento e respeito, cara. Então, mais do que eu ser conhecido, eu tenho que ter reconhecimento. Porque network, meu amigo, desculpa, põe no Google, oferece o dinheiro e contrata o Obama. Não tem problema. Vai custar alguns milhões de dólares e você janta com ele. A questão é o que você faz com isso, certo? E esse network só foi possível para mim por 2 motivos. O primeiro, levou tempo. E eu investi várias para no dia seguinte ter uma reunião importante. Aliás, diga-se de passagem, eu tive uma das reuniões mais importantes da minha vida em 2005 e fiquei dormindo na estação de trem de Nova York. E dormi com um mendigo para no dia seguinte fazer reunião na Sony. E com quem foi? Em 2005, isso. E com quem foi a reunião? Com a Sony Music. Eu tinha feito um acordo de um projeto aqui no Brasil para a venda de uma master, e eu tinha uma reunião, era um contrato de 2 milhões de dólares. Eu tinha 27 anos de idade. E eu dormi na estação de trem, porque não tinha onde ficar. Agora, o que eu quero dizer com isso? Eu decidi que eu não queria ser, por exemplo, o David Brasil. Uma vez o Alex Atala falou para mim assim, cara, mas você conhece um monte de famoso. Se você ficar com o Instagram e tudo mais, um monte de gente vai te seguir. E eu tentei, hein? Não vou nem dizer que eu sou tão avesso assim, não. Eu até tentei. Mas o meu valor não está aí. E tem gente que tem valor aí, tudo bem, mas o meu valor de network é aquela pessoa que pouco é vista e mais resultado traz. E isso, para mim, tudo bem, porque eu não preciso de aplauso. Eu preciso do contrato fechado. E quando você dá o exemplo desse seu amigo, eu sempre costumo dizer que eu preferi não ser um David Brasil ou os amigos do Neymar. Eu criei um nome, que é Herbert Mota, que é um profissional da área do entretenimento, que faz e acontece no Brasil, que tem cases e histórias que eu não tenho por que não falar isso de boca cheia, porque foi com muito suor e trabalho de poder chegar onde eu cheguei e ter o respeito e a credibilidade de pessoas como você, como a Carol, como a Fulceia. E isso é importante falar, porque ninguém chega da noite para o dia porque vai cantar no banheiro ou ouvir o Ivete Sangalo. A caminhada é muito mais longa. E você ter credibilidade, as pessoas vão olhar a sua história, a sua trajetória, não o seu sucesso. Porque músico de uma música, artista de uma música só, celebridade de uma temporada de tem muitos. Tem pouco. Poucos serão Sabrina Sato, poucos serão Graça Mazafera. Não é para todo mundo. A gente estava aqui, desculpa te interromper, mas não queria perder esse gancho, porque acho que o teu desafio na Covid-19 é essa coisa da rede social, né? Eu lembro que o Edu te perguntou na nossa preparação, e foi uma das primeiras coisas que eu te perguntei quando eu te conheci anos atrás, de como é que você está nas redes sociais? E a tua resposta foi, não tô. Bombástica. Conta, Herbert. E você falou um pouco disso agora, né? De você não querer se aproveitar, não é aí que está o valor do teu network, né? Não é o valor da imagem. Mas como é que é isso agora, assim, de num momento que tudo é digital, qual o movimento que você está fazendo? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que o digital, ele é o que, para a história da humanidade, foi um dia que era cavalo e veio o carro. E o digital nada mais é também do que era rádio, ópera no teatro, vem televisão. Essas evoluções todas, elas só aumentam as possibilidades. Não é que a televisão morre agora digital, não é que o live event morre, né? O show ao vivo morre agora é digital. Não. O videogame existe há muitos anos, o videogame sempre foi. A questão é que aumentou. E nesse aumentar, né, a gente vê muito mais pessoas. E para mim, se eu tivesse hoje com 20 anos de idade, eu falaria outra coisa. Eu diria o quê? Eu posso ser o profissional da internet. Tempo de internet, porque é um livro no papel e apenas um vídeo na internet, é que a sua mente tem que adentrar nisso. E o autor dessa mensagem tem que ser muito bom. Uma vez um amigo meu, Davi, falou para mim, quem emite a mensagem é responsável pelo que fala. E isso é importante dizer,
Porque, para mim, hoje, se uma pessoa de 20 anos me pergunta, eu tenho que ter rede social para ser um dia igual a você? Eu vou falar que não. Agora, se ela pergunta, eu posso ter rede social para me divulgar, para ser uma pessoa um dia como você? Eu vou falar sim, mas seu trabalho vai ser dobrado. Porque você vai ser lembrado não só pelo que você executa, mas como você executa. E aí a sua imagem e referência, uma vez exposta, se ela não for tão boa, a gente tem isso em histórias de empresas. O presidente fundador do Uber, por exemplo, uma das empresas mais ricas do mundo da era digital, ele prejudicou a empresa a si mesmo porque ele foi visto por conta do digital. Não é porque ele é uma pessoa boa ou má, não é esse meu julgo. Então, assim, o que também é bom, também é perigoso. Qual empresa, Herbert, que cortou o áudio quando você falou o nome da empresa? Qual empresa que cortou o áudio do... Deu uma falhadinha. Qual empresa? Nesse finalzinho você falou que o CEO da empresa X... Uber. Ah, Uber. Ah, ok, Uber. O Travis Kalanick. Ixi, é mesmo, é? Isso é importante dizer, porque, assim, por exemplo, tem artista hoje, ou celebridade, que estoura porque fez um post polêmico. E tem artista celebridade, esse mesmo, por de um comentário. Então, estar vulnerável não necessariamente é estar exposto. Eu costumo dizer que o valor da arte não é quem pinta ou como pinta, é aonde ela está sendo disposta. Então, quando eu, por exemplo, não estou fazendo esse monte de live que um monte de gente está fazendo todo dia, toda hora, porque eu prefiro estar dentro dessa plataforma maravilhosa que eu fui convidado, estar dentro da franquia da Full Sail, que é uma universidade, com pessoas tão melhores quanto eu que me convidou para essa mesa. E não eu falar, estamos aqui mais um dia, eu vim aqui dar dicas de como você faz com a coronavírus. Isso não funciona. Isso não funciona. Eu prefiro construir colaborativamente com pessoas que têm as suas habilidades. E não estou dizendo que não é bom você estar antenado na internet. Não estou dizendo que não é bom você ter seu post, sua rede social ou sua live. Cada um faz o que achar melhor. Mas é importante ter responsabilidade. Porque é essa a única coisa que vão te cobrar na hora, obviamente, de te pagar. É comprar um prato bom e a comida não pode vir fria. Isso que você falou... Pois não, Carol. Assim, eu acho esse é o isso é o que a gente precisa aprender, né? De você realmente sabe onde está o teu diferencial e firma nele, foca nele, sem medo, com o que está todo mundo fazendo, não é o que você vai fazer. Eu acho super bacana isso. Parabéns, Herbert, para a gente aprender. Não é o certo ou o errado, né? Não é esse o meu ponto. E não é quem é mais velho, quem é mais novo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. O que eu quero dizer para todo mundo hoje que está ouvindo e vendo um monte de coisa é que ninguém imaginava que há um mês atrás você ia ter uma infinidade de cursos online gratuito. Eu tenho a oportunidade de ouvir uma palestra com os maiores líderes do mundo gratuita. Então, o cuidado está, primeiro, em como eu recebo isso e se eu sou o provedor, qual é o benefício que eu levo para as pessoas? Eu não posso construir uma carreira porque eu quero me dar bem. Eu tenho que mudar a vida das pessoas, seja por uma música que deixa a pessoa feliz, por um roteiro de um filme que toca na vida de alguém, ou que seja apenas para entreter. Mas fazer piada todo dia não é fácil. Vai perguntar para o Mussum se era fácil ele ser alegre todo dia. Tá aí. E principalmente ser alegre longe das câmeras, né? Eu queria voltar ao que você falou de vitrine. O papo tá muito legal, viu? Tô adorando. Ah, que bom. Para mim é um elogio um cara que nem você falar que tá adorando conversar comigo, porque eu sei que você tem um nível de exigência. A Carol já sabe. Quando você falou de vitrine, né? Da obra de arte na vitrine, eu já fiz um paralelo com uma amiga minha que mora no interior e veio comprar roupas aqui em São Paulo. Um dia eu fiz um experimento com ela, porque eu tenho uma outra amiga minha que tem uma loja no shopping mais chique aqui de São Paulo. É uma loja pequena, mas nem sei quanto vale o metro quadrado da loja dela, né? E ela vai no Brás comprar as roupas. Ela compra roupas de mais qualidade, de um tecido melhor, porque ela não pode colocar uma porcaria que vai desfiar na mão da cliente dela. Mas ela vai no Brás,
compra o vestido por 120 e vende na loja dela por 3.800, né? Sim. Ela prende um galãozinho no ombro, troca a etiqueta, porque afinal ela fez um aprimoramento na roupa. E eu levei essa minha amiga nos 2 lugares. Eu levei na loja dessa minha amiga no Shopping Guatemi e ela ficou maravilhada. Eu falei, tira foto das roupas. Tira foto. Aí tá. Aí ela passou um final de semana aqui em São Paulo. Aí no outro dia nós fomos no Brás. E eu levei lá na loja que a minha amiga compra a roupa. Onde aquela mesma roupa de 3.800 que está numa vitrine linda, maravilhosa, super bem montada, tava lá por, sei lá, acho que R$90. A mesma peça de roupa jogada assim, toda colada num monte de outras roupas que você tem que botar a mão no meio, abrir, tirar do cabide, tá naquele plástico, nem tá no plástico, e é a mesma roupa. Então, é a questão da vitrine. E foi isso que me levou também a Full Sail, porque o nosso projeto do Super Cinema com a Full Sail, né, não é um projeto, tudo bem, há sempre o ganho financeiro, visa-se sempre o ganho financeiro também, né? Isso a gente está trabalhando, a gente sempre merece transformar a nossa hora de trabalho em recurso, né? Mas a associação do meu nome com um nome como a Full Sail vale muito dinheiro, entendeu? Porque eles são absurdamente muito maiores que eu, então quando eu me associo a alguém muito grande, né, eu tô agregando muito para o meu nome. Então, eu pergunto para você, eu sei que a gente já vai ter que encerrar daqui a pouco, se a gente tem tempo. A gente queria falar um pouquinho do seu livro também, se der tempo. A gente... como que você sugere as pessoas escolherem com quem elas se associam para fazer essa vitrine, para ela poder falar assim, o Edu, tudo bem, o Edu do Super Cinema, não, peraí, o Edu do Super Cinema, mas ele é o embaixador da Full Sail University no Brasil. Certo. Entra lá no fullsail.edu e vê a instalação dos caras, pô, os caras são um monstro. Vai ver quem são os professores da Full Sail. Né? Como é que você recomenda, então, alguém escolher esses parceiros de trabalho para valorizar essa vitrine? Desculpe se eu me estendi um pouco. Não, é simples. É aquela famosa frase que os nossos pais nos ensinaram, né? Ou que a gente ouviu na história. Vede com quem tu andas e direi quem tu és. Simples assim. Né? Então, isso serve para N coisas. Né? Depende de quem você segue, do livro que você lê, do lugar que você frequenta, ou com quem você conversa. Eu procuro sempre ter pessoas mais inteligentes do que eu perto de mim. Eu prefiro sempre ter pessoas numa posição melhor do que a minha para eu aprender. E aí isso significa que eu estou anulando a publicidade. Não é isso. Não é aí que mora o resultado. O resultado mora em você ter valor de marca. E sim, se você entender que o valor da marca Apple, que vende menos do que a Samsung, é maior, significa que tem um valor que é intangível nisso tudo. É o processo criativo, é o design, é o Steve Jobs, é a inovação, é apelo emocional. Isso não é tangível. Uma pessoa olha para o Herbert faz, mas ele é incrível. Eu não sei, eu não conheço a Full Sail, mas eu tenho vontade de ir na Full Sail. E aí volta para tudo isso. As pessoas olham para um histórico, as pessoas olham pelas relações que você conecta. A maneira como eu falo é porque eu leio 1 livro e meio por mês. Não é porque eu sou mago inteligente. Não sou nada disso, não. É que eu gasto tempo lendo, buscando conhecimento, mais do que vendo o que está acontecendo. Eu não assisto Game of Thrones. Não estou dizendo que está errado ou certo. Mas quando a pessoa fala, nossa, mas por que você chega a essa conclusão? É porque eu visto em conhecimento. Então, vede com quem tu andas, vede o que tu comes, vede onde você vai, e aí eu direi que preço eu pago para quem tu és. Eu acho que é basicamente... Então acho que eu conheci então a segunda pessoa do mundo que nunca assistiu Game of Thrones. A primeira, eu, e a segunda, o Herbert. 100% aqui do pessoal da live hoje. Eu não assisti, mas sei que é fantástico. O vice-presidente do Game of Thrones é um graduado da Full Sail, é um dos mais conhecidos, e eu não consigo assistir, porque eu lembro o personagem, o nome dele, ele morre. E aí eu... Carol, a Full Sail tá com uns cursos ao vivo esse tempo, não tá também? A gente meio dentro dessa boa vontade de disponibilizar conteúdo,
a gente tem 2 cursos vocacionais completinhos que estão liberados sem custo. Eles são vocacionais e são para quem está iniciando, mas eles estão inteirinhos disponibilizados. Um é de game design, usando as plataformas mesmo, as engines de criar jogos, e o outro é de music production, para quem quer aprender a fazer produção musical também com softwares e tal. Dá para baixar todos os softwares gratuitamente. O curso está gratuito, só que, obviamente, ele é em inglês. Vou pedir se você puder publicar o link. Manda o link para mim que eu vou mandar para os meus alunos da Unip também. Assim, ele é introdutório, mas você sai com um jogo produzido e sai com uma música produzida. É um link que você entra, faz o teu cadastro e já tem acesso. Então aproveitem, porque é um material de super qualidade, é o que o Herbert falou, né? Às vezes você não precisa ter o recurso, você precisa ter a vontade e a disposição, né? Manda para mim, porque o pessoal da Unip acabou de terminou agora o módulo de áudio, então tá no momento certo. Herbert. Tá, vou colocar aqui. Herbert, e o seu livro? Pô, tá Você aqui. não consegue uns exemplos para a gente sortear numa próxima? Quando é que a gente consegue fazer uma outra live para falar? Tá. Eu vou ter que dar um presente e sortear. Cara, eu vou te falar. Isso aqui, para mim, o Wagner Moura, um grande amigo meu, falou assim, cara, você fez uma obra. Eu fiquei muito satisfeito com isso, porque mais do que um elogio, é o reconhecimento de alguém que lê muito, que conhece muito. E ele falou, cara, é uma obra. Eu fiquei muito feliz com isso e, obviamente, é muito bacana. Estou muito feliz, tem aproximadamente 8 meses que eu lancei esse livro para a editora Matrix, que acreditou no projeto. Uma das coisas que a Matrix entendeu é que eu não queria fazer um livro... O link está aí nos comentários do livro. Legal. É um livro que, basicamente, entrou para a categoria de livro de negócios, eu não esperava. Basicamente, é a minha biografia. Eu não quis também criar um livro de 5 passos para o sucesso, 7 passos para você ser mais feliz ou menos feliz. Eu conto as minhas histórias, como foi que eu fiz, da onde eu fiz, é o famoso self-made man mesmo, de carregador de caixa a empresário internacional. E o mais bonito de tudo isso é que as pessoas que leram o livro, e se alguém que estiver assistindo que já leu o livro, comenta aí nessa página, até para não parecer que eu estou querendo me vender demais, as pessoas se identificam com as histórias delas. Então, esse livro nem meu. Esse livro é de quem lê e constrói a sua história. Ele é uma proposta para que as pessoas construam as suas próprias histórias. E muito bem ranqueado hoje como um livro de negócios, que para mim foi um presente, para mim e para os meus pais. Né? Imagina meu pai e minha mãe falar, pô, a biografia do meu filho virou um livro de negócios. Então, realmente... né? Já tem vários elogios ao livro aqui. Ah, que legal. Então, realmente, para mim, nos comentários. Uma frase do Jay-Z, I'm not a businessman, I'm a businessman. Que é basicamente isso. Nós somos negócios, nós temos CPF, temos CNPJ. Ou seria um businessmano? Seria um businessmano? Não seria um businessmano, por quê? Porque o mano, ele é aquele pro cafezinho, ele é aquele pra resenha, ele é aquele pro bate-papo. Mas você não é o self-made mano? Sim, mas aí eu já tô, né? Aí já cheguei. E aí o mano, na verdade, a Carol viu essa palestra, é quando eu tenho os 3 M's, que é o mano o cara que começou de onde começou, o Mota, que é o Herbert Mota, que é meu sobrenome, e o Money, que é uma pessoa que faz negócio. Entende? Não estou dizendo isso porque tudo é dinheiro na vida, não. Não é. Mas se não tivesse dinheiro de governo, dinheiro das empresas, verba para pagar Covid, álcool gel e tudo mais, a gente ia ter uma calamidade. Então, em cima disso tudo, é dizer o quê? Nós somos seres participantes de uma sociedade, como indivíduos em favor do coletivo, e temos que entender para que serve o nosso papel, né? E, mais do que isso, tentar, de alguma maneira, buscar e ser resultado de alguma coisa. Caso contrário, a gente está só de passagem. E, como eu sempre digo, tudo bem também, não tem problema, o tiozinho que fica sentado na calçada, tá tudo certo. Herbert, para encerrar, porque prometeu meia hora e também já passou dos 45 minutos, então, aliás, 44 minutos agora, dá uma dica pro pessoal, como é que você vê, né, porque aqui no Super Cinema, o nosso público fundamentalmente é de pessoal, de produtores de audiovisual, né? Tem bastante gente de áudio, né? Mas só aqui no Facebook são 1.300.000 pessoas que ou que são apaixonadas ou que vivem disso, né? Dá uma dica para esse pessoal de como é que você está vendo
E se você já, porque eu sei que você está produzindo um filme agora também, né? Inclusive, você já tá na nossa área, né? E você, como é que você vê esse momento do cinema brasileiro, essa transição de uma fase que a gente vinha de um cinema sendo produzido de uma forma, na minha opinião, não mercadológica, né? Um cinema feito por algumas pessoas que tem ou não os méritos, a qualidade de produção dela ou não, o dinheiro vinha de uma forma que a gente pode considerar um pouco artificial, e essa pessoa não precisava buscar o público para ter receita para o filme dela, e agora isso acabou. O que você tem a dizer para a reinvenção do audiovisual brasileiro? Principalmente vamos focar em cinema, sendo cinema assim, o que vai para a telona e o que está na telinha aí, no streaming e nas TVs. É o melhor momento de todos os tempos, né? Primeiro que a gente tem mais plataforma, o que é muito bom. O público brasileiro está cada vez mais perdendo o espírito do patinho feio de achar que só coisa internacional é boa, coisa nacional também é muito boa. E nós estamos sendo educados pelo cinema argentino, pelo cinema espanhol, coreano. Então, de uma certa forma, eu vejo que é o melhor momento. E eu acho que o melhor investimento hoje como você me colocou, a nossa indústria era feita dos diretores. E é óbvio que não dá certo. Porque o diretor é o dono da receita e tem toda uma emoção colocada e ele não pode perder essa emoção. E agora é o momento do mundo, como tem acontecido já, os Estados Unidos é a grande prova disso, na Full Sail, eu vi muitos desses profissionais ali na base canetando isso, roteiro e produtores. Então, assim, se você é produtor e se você é roteirista, essa é a hora. Porque um bom roteiro, com um bom produtor, você consegue produzir o conteúdo adequado. Aí você contrata o diretor, contrata o ator, que nem necessariamente precisa ser ator, não precisa ser o Denzel Washington para ser um filme de Oscar. O importante é o roteiro e como ele é produzido, para ser montado, para ser bem alocado. Então, é o melhor momento, porque no Brasil nós temos muitos produtores, muitas produtoras, nós temos histórias. O brasileiro tem história. O Brasil é um país de história. Do sul ao norte, ao nordeste, o Brasil tem história. Então, se você é roteirista, este é o momento. E roteirista nada mais é do que quem sabe e gosta de escrever. E agora, com tecnologia, neste momento, aproveita a quarentena, escreve um belo roteiro e manda para N pessoas, para ver se o seu roteiro é legal. Uhum. Essa frase até coloquei aí que você acha que o cinema brasileiro está para viver o seu melhor momento, e eu concordo com você. Né? Eu tenho um longa-metragem no Netflix, que foi 18 meses no Netflix Mundial, feito independente, sem dinheiro público, com dinheiro de investidores. A gente está lançando agora esse mês o nosso segundo longa-metragem, o Atração de Risco, 100% pronto, finalizado. Vai para todas as plataformas e já estou fazendo o terceiro. E tudo sem dinheiro público. Né? Legal. Então é o que eu falo para os meus alunos. Eu não sou filho de pai milionário que fala, toma aí, Eduardo, pega aí 20 milhões de dólares e olha o que você vai fazer com esse dinheiro, hein? Uhum. Não foi nem fácil, né? E nem rápido. Perfeito. Né? Mas aconteceu. E a gente tem os alunos lá na Unip, eu tenho muito aluno jovem, né? E quanto mais jovem, menos pacientes eles são, né? Querem, puxa, nossa, mas a pós-graduação dura 2 anos. Eu falei, nossa, você tem 24 anos. 2 anos aí ao longo desses seus 24 não vão representar nada. Quando você tiver 40, você vai ter uma história muito melhor que a minha. Eu tenho 53 anos de idade. Né? Eu fui lançar o meu primeiro longa-metragem com 50. Pois é. Né? Então, vamos ver, né? Vamos ver. Pessoal... Cara, eu quero publicar, só deixar uma última fala, até pelo público e perfil que você tem, e quem estiver assistindo também. Uma das histórias que eu gosto muito de ler, gosto muito curioso, inclusive, e o Coppola, um dos grandes cineastas mundiais, aclamado, a história dele é interessante, não sei por completo, mas parte da história dele que eu busquei conhecimento, me dividiram, é que uma das coisas que fez ele ser tão bom é que ele sabia montar o filme, e ele pegava cortes, né, de rolos, e montava um filme e aquilo virou alguma coisa, e esse alguma coisa trouxe para ele a experiência de entender o todo. Eu acho que é isso que a gente está propondo aqui. É tempo e momento da gente entender um todo. Assim como o Coppola se autoeducou a entender os processos e picotando a cena, e depois ele foi produzir o filme, é a gente entender o todo. Entender o todo, a gente precisa
saber montar os pedacinhos. Então, hoje é um momento que vai fazer parte de um todo na história da humanidade que a gente nunca imaginava. Eu não estou feliz em saber que tem pessoas morrendo, não estou satisfeito com crises econômicas que a gente possa estar enfrentando, mas eu estou feliz em saber que é uma oportunidade única para uma nova história e ser escrita. Eu acho que isso é o que faz o ser humano crescer e melhorar. E no mundo do audiovisual, é assim o melhor presente que o mundo criativo poderia ter numa era como a tal, de tanta tecnologia e velocidade. O mundo falou, para um pouquinho. E aí é nessa pausa que a gente tem a história e a arte como base de evolução humana. Como é na história. Então a sua visão do momento, ela é otimista. Muito otimista, extremamente otimista. Eu também, apesar de preocupado, né, de certa forma, né, eu também tenho uma visão otimista. E você, Carol, como é que tá? Você trazendo informação mais dos Estados Unidos? Eu sou sempre do copo cheio, né? Eu acho que a gente está vivendo uma realidade que é muito diferente, mas eu acho que não existe crescimento, a gente precisa desse tranco, né, para crescer. Se a gente ficar na inércia, a gente não se mexe. Acho que as perspectivas da economia e da gente estar, né, da gente estar fazendo esse movimento mais para dentro, esse movimento digital, eu acho que isso vai perdurar mais do que o que a gente gostaria de imaginar que vai. Mas eu acho que tem tanta porta que se abre, né? Eu acho que tem uma frase horrível, mas que eu acho que se aplica muito para isso, que é: enquanto tem gente chorando, tem gente ganhando dinheiro vendendo lenço, né? Não que, como o Herbert falou, não que o foco seja só ganhar dinheiro, não é isso, mas a gente precisa, uma das coisas que a gente mais tem falado é que a gente precisa movimentar a economia. A gente não pode ficar atordoado, esse baque tem que passar e a gente tem que se encontrar. E alguns números assim que me chamam muito a atenção, que eu tenho falado muito nesses últimos dias, é que o tráfego da internet aumentou 90%. Investimento de mídia online aumentou 425%. As pessoas estão 4 vezes mais tempo na internet por dia. Vendas online, abertura de e-commerce, tudo isso está prosperando muito. Como é que a gente, né, entra e faz parte dessa onda? Lógico, olhando o lado ruim, o lado da saúde, mas não se deixando abater, porque eu acho que isso tudo também, quanto mais a gente se abate e se mexe menos, mais o lado ruim prospera, né? Acho que a gente tem que fazer o lado positivo prosperar e principalmente viver essa era da comunidade, né? De entender que somos todos um. A gente não tem que olhar só para a gente tem que fazer o bem para todos. Então, tô otimista, sim, tô bem otimista. Carol, eu tenho aqui, tá, o Sidney Guerreiro, é aluno nosso lá na pós-graduação lá da Unip, que ele estava falando, quando o Herbert falou da montagem, né? Que o Coppola montava os negativos dele, ele tá falando que o George Lucas também gostava muito de fazer as montagens dele, né? E o Sidney é um caso interessante, porque o Sidney é um produtor que é um exército de um homem só, né? Se você precisar uma produção se chama o Sidney, ele vai fazer o áudio, ele vai fazer a luz, ele vai mexer na câmera, ele vai fazer tudo, além de ser um cara muito legal. Massa. E já conheci os filhos dele, são um menino e uma menina muito, muito bacaninha também. E o Sidney faz uma coisa interessante. Eu tenho ele no meu Instagram e ele conseguiu fazer uma boa migração para live. Ele está fazendo muito serviço de transmissão ao vivo, né, Sidney? Escreve aí para ver que é verdade, né? Escreve aí nos comentários, né? Então eu queria pontuar com isso. E Herbert, eu tenho aqui algumas perguntas. Cláudia Oliveira, Máquinas Wolf, o cara tem o nome da empresa dele aqui, é bom, já faz publicidade, né? Mas não vai dar tempo de fazer, porque a gente já está com quase 1 hora de live. Quando é que você podemos tentar marcar uma outra data com você aí? Como é que você está? Eu tô tipo aquele aposentado com 40 anos de idade, meu querido. Ah, é? Eu não posso sair. A Carol me levou para mais de 10 lugares para palestrar em menos de um período de 2 meses. Até para o México essa mulher me levou. Onde vocês palestraram? Onde é que foi? Lá em Orlando? Orlando, aí depois eu fui para o México. Cara, no México foi incrível. O lugar maravilhoso. Adorei o México, adorei. Eu
Eu tinha uma curiosidade de ir para o México, eu já tinha ido, mas não como eu fui dessa vez. Eu dei 2 palestras no México pela Fuseio, foi incrível, foi muito legal. O povo mexicano ama o povo brasileiro e é muito bacana, uma vivência cultural e foi muito interessante. E aí, fora isso, semanas antes, a gente rodou o Brasil inteiro. Eu tinha hora que eu não sabia, eu estava com uma mala que eu não sabia para onde eu ia no dia seguinte. Ela vinha com o bilhete, a gente entrava no carro, ia para o check-in e o avião ia para Brasília. Aí no dia seguinte, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, a gente vai voar para o Rio, aí vamos para Florianópolis. É tudo isso. E o mais importante, a Carol é a pessoa que faz chuva. Aonde ela pousa, chove nesse dia. Então, já em algum lugar... Meu amigo, gente, me chamem. Se vocês precisarem que chova, me chamem, porque o cheiro chove. É impressionante. Mas eu estou extremamente disponível. Eu acho que tem muito papo para a gente falar. Fico à disposição da Fuseio, fico à sua disposição também, Edu. Valeu, muito obrigado. Coisas acontecendo. Só nesse período, cara, eu estou com 4 projetos que surgiram em 2 semanas. Um deles é um pessoal do Brasil inteiro que eu juntei, que a gente montou uma plataforma que chama Um Pouco De. Um Pouco De. E essa plataforma... Conta um pouco disso. Pode? O número 1, tem, acho que Instagram tem tudo, mas é o número 1, pouco de dado. E aí, essa plataforma foi feita porque a gente decidiu que quer mensagens positivas de várias pessoas. E são baseadas em 2 perguntas. Até quando eu vou trabalhar de pijama? E o que eu aprendi com o professor Covid? São 2 coisas principais. A gente quer juntar um banco de imagens, de mensagens, de pessoas. Depois eu coloco aí no site aí os detalhes. Mas, enfim, numeral, pouco de... Tem Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Eles fizeram tudo. E aconteceu assim, eu fiz um convocado para pessoas que não se conheciam criar algo comigo. E eles criaram. É um trabalho coletivo feito a partir de pessoas que nunca se viram. E a gente fez. E é isso que é bacana, isso que é legal. Então, assim, eu estou super satisfeito, estou com a cabeça em vários projetos, várias coisas que nesse momento estão rolando na minha vida profissional também, mas eu estou à disposição, volto aqui com você e estamos juntos para o que precisar. Muito obrigado. Valeu mesmo. Uma mensagem final, Carol? Quero agradecer muito o Herbert, muito parceiro, você, Edu, muito obrigada. Acho que a gente poder trocar essas ideias oxigena todo mundo, né? Quero falar para a Helena, que postou aqui, Carol, vem para o Rio Grande do Sul, que estamos precisando de chuva. Infelizmente, os aeroportos estão fechados, mas quando abrir, conte comigo, eu vou dar a prosperidade da chuva para vocês, tá bom? Obrigada, Herbert, obrigada, Edu. E amanhã tem mais, né? Às 7 horas a gente fala com a Fernanda Dutra. Isso. Ela vai falar de inovação, inovação com processos de não violência, né? Inovação positiva. E me comprometo aqui no ar, ao vivo, de remarcar com o Herbert a próxima para a gente responder. Tem um monte de pergunta, Herbert. Aí eu agilizo com vocês o nosso dia e o nosso horário para a gente responder as perguntas e fazer uma segunda com o Herbert. Muito obrigada, Edu e Herbert. Valeu, gostei muito. Obrigado, Carol. Obrigado, Herbert. Olha, o Rodrigo Schilag postou aqui o link do umpoucode.com.br. O Roberto Esteves também mandou aqui o link da página no Facebook do Um Pouco De. E tem um monte de gente mandando abraço para aqui. Eric Johan, Schleiner Neto, esse é Patrício meu, hein, com sobrenome difícil desse. E muita gente mandando abraço para você. Muito bom. Estou vendo que você é muito querido aí pelo seu público. É isso aí, pessoal. Boa noite para todos. Obrigado pela audiência. Herbert, obrigado pelo seu tempo. Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau, Carol. Tchau, tchau.